Roberto Gomes Bolanhos, sem dúvida, é um dos maiores ícones do humor na América Latina. Criador de inúmeras obras que impactaram, divertiram e emocionaram muitas gerações de fãs pelo mundo desde a década de 70 até os dias atuais. Dentre todas suas criações, duas delas, Chapolin e Chaves, se tornaram ícones da cultura pop latino-americana. Devido à sua genialidade como escritor, o roteirista, diretor e ator mexicano foi chamado de Shakespearito, em alusão ao grande escritor britânico William Shakespeare, sendo posteriormente adaptado para Chespirito com CH, como ficou mundialmente conhecido. Hoje conversaremos sobre o seriado Chespirito, Sem Querer Querendo, lançado pelo canal Max em junho de 2025 e que tem se tornado um fenômeno mundial, trazendo um olhar inédito sobre os bastidores, as curiosidades e as polêmicas por trás da vida e obra de Bolanhos. Receberemos o publicitário, youtuber e produtor audiovisual Henri Barros, do canal Claquete de Papel, para conversarmos sobre as percepções, curiosidades e críticas a essa nova série. E é claro, também compartilhar muitas lembranças e emoções de quem cresceu assistindo Chaves e Chapolin. Este episódio é um tributo não só à obra de Roberto Gomes Bolanhos, mas também a todos os fãs apaixonados pelo universo criado por ele. Nós somos o Carta na Manga Podcast e bem-vindos ao episódio Chespirito, sucesso e polêmicas da série. Fala galera, Carta na Manga, sejam bem-vindos ao podcast mais surpreendente do Brasil. Eu sou Paulo Carvalho e falo com vocês diretamente de Belém do Pará, da Amazônia para o mundo. É um prazer receber vocês aqui no nosso multiverso. E hoje o nosso multiverso está mais completo. Está completo com a presença ilustre que está aqui na minha frente. Vocês já viram aí na capa do vídeo. Eu já vou falar para vocês quem é. Mas antes, olha aqui, se inscreve nesse canal, tá? É importante pra gente, criadores de conteúdo, que você curta esse vídeo. Também tem um sininho aqui, ó, na tua direita, que é o sino de notificações. Clica nele, isso, clica aí pra gente estar junto e cada vez que a gente postar o vídeo você receber. Lembrando que esse episódio tá sendo lançado em estreia. Significa que é quase um ao vivo. Então você clica ali nos comentários, afasta pro lado, vai ter o chat. No chat você comenta em tempo real e fica tudo registrado. Então escreve os teus comentários, o que tu tá achando, as coisas que tu te lembra do seriado Chapolin, Chaves, enquanto a gente está conversando, as curiosidades, interage aí. Também eu quero te convidar depois, olha, a apontar o teu celular para cá, para o QR Code da gente, que vai te direcionar lá pro nosso Instagram, que é o @Carta na Manga Podcast. É lá que a mágica acontece, os bastidores desse encontro, as fotos, vocês vão ver o convidado tomar a pílula de polegarina e diminuir. Lá tudo acontece lá no nosso Instagram. Então fica conectado com a gente também. Esse episódio é uma parceria também da Fitbel Academia, Travessa Mauriti 2215, nossa parceira e que fortalece literalmente o Carta na Manga. Então, olha aqui no Instagram, @Fitbel Academia. Venha praticar esporte, fazer musculação, cross, muay thai, dança, tem muitas possibilidades para você cuidar da sua saúde e ter mais energia para o dia a dia. Este episódio também tem a parceria de duas empresas muito especiais. Primeiro, a Fantasias Belém, que vocês estão vendo aqui atrás, ainda não vai liberar a câmera geral, mas aqui a gente teve uma presença ilustre, 3 presenças ilustres que vão complementar essa atmosfera desse episódio preparado com muito carinho. Então, Fantasias Belém, tá aqui o Instagram deles, depois conhece, vem conhecer. Eles estão, tá aqui o endereço, ó. Travessa 29, número 12, no bairro do Coqueiro. É próximo à Avenida Mário Covas. E o Fantasias Belém tá no Instagram com @Fantasias_Belém. Fantasia de terror, de personagens, ela também costura e cria fantasias para vender, fantasias até para igrejas. Ela me falou que tem um trabalho muito bacana, é uma super loja e eu quero que você vá conhecer também. Outro parceiro que já esteve aqui é o Tony Cruz do Museu de Brinquedos Antigos de Belém. Tá aqui o Instagram, olha só. Museu
underline de, underline brinquedos, underline antigos, underline. O Museu de Brinquedos Antigos de Belém. Segue eles. Tony é um colecionador que tem um acervo muito especial aqui em Belém do Pará. E você que ainda não conhece, agenda a tua visita e vai conhecer lá o Museu de Brinquedos, que é um lugar muito especial. É uma viagem no tempo entrar naquele lugar. Inclusive o Carta na Manga tem um vlog aqui no nosso canal, que é conhecendo o Museu de Brinquedos. Assiste aí só para ter o gostinho, mas vai lá, fala com Tony Cruz, agenda essa visita, vai ser muito especial. Meus amigos, minhas amigas, agora sim, agora a gente finalmente tem essa presença ilustre que nós há tempo estávamos só, a gente sempre chama assim, namorando, sabe? A gente fica namorando, será que esse convidado encaixa aqui com o nosso perfil? Será que vai ser legal? Será que ele topa vir? E a gente já tinha encontrado o Henri, é um nome francês, acho que é internacional nosso convidado. E ele tem um projeto muito especial no YouTube, no Instagram também, chamado Claquete de Papel. Depois você vai conhecer. Lá ele fala muito sobre a cultura oriental, sobre os tokusatsu, né, que são aqueles personagens antigos que lá, quem cresceu como eu na década de 80, assistia o Jiraiya, certo? Giban, essa galera aí, depois pra frente fizeram até uns americanizados que tem o Power Ranger. E ele vai falar pra gente um pouco dessa paixão dele por essa temática que a gente está trazendo hoje. Esse episódio vai ser dividido basicamente em 2 momentos, tá? Na nossa primeira fase aqui, nós vamos falar sobre o seriado do Chespirito, que foi lançado em junho desse ano pela Max, canal fechado, e ele conta um pouco da obra, vida e obra de Roberto Bolanhos, que é o criador e idealizador do Chaves, do Chapolin e de inúmeros outros personagens. A gente vai comentar um pouco sobre a nossa visão de fã sobre esse seriado que está explodido aí no mundo todo, e a gente vai trazer aqui o que a gente está achando. Depois disso, na segunda parte, no segundo tempo desse jogo, a gente vai falar sobre as nossas paixões, memórias afetivas. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também vai se conectar com a gente. Chaves e Chapolin, desde a década de 70, embala gerações, e eu tenho certeza que de algum modo, em algum momento na sua vida, você se deparou com a obra do Bolanhos. Então, esse programa é um tributo também a ele. Mas, como sempre, eu quero que vocês recebam aqui publicitário, produtor audiovisual, cineasta, com vocês no Carta na Manga, Henri Barros. Não contavam com minha astúcia. Olha aí, boa! E aí, gente, obrigado pelo convite. Já conheci o projeto de vocês, fiquei muito feliz pelo convite de vir falar um pouco sobre Bolanhos, sobre Chaves, sobre essa obra que marcou todos nós, né? Então, tô bem feliz de estar aqui com vocês. Cara, dá uma nostalgia maravilhosa em nós, né? Falar sobre isso. Uhum. Cara, acho impossível alguém... Principalmente, até hoje, na verdade, não só a nossa geração, mas acho impossível alguém não conhecer, ou no mínimo ter ouvido falar de Chaves, né? Então é uma obra eterna mesmo. É verdade. A minha sobrinha vai fazer 15 anos, mas ela também pega Chaves, assiste, então, desde a nossa geração, não sei quantos anos tu tens. 32. 32, a família do 30. Então tu assistiu mesmo... No SBT, tudo, sim, de manhã, à tarde. Direto, qualquer horário que o SBT encaixasse Chaves, a gente tava lá assistindo. O Chaves meio que é um coringa do SBT, né? Há muito tempo. Quando eu tô Tepinho lá, coloca Chaves. Pá, Chaves. É que nem aquela propaganda do Jequiti, pá, entra assim. Mas assim como na Record tem o... Não comparando as obras que pra mim são incomparáveis, mas a Record faz um pouco isso com o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ela joga o Chris assim... Uhum. Mas, cara, falar de Chaves, Chapolin é falar sobre memórias afetivas também. Demais. E quando a gente vê aqui, ó, o que o Fantasias Belém proporcionou pra gente, a gente também fica emocionado, porque preparando esse episódio, montando aqui tudo, eu senti assim a energia dos personagens que a gente acompanhava. Sim. Quando tu entrou aqui e viu, o que tu sentiu? Ah, foi incrível, tipo, eles não me revelaram nada disso, do nada, olha, a gente preparou uma coisa especial, aí eu vi isso daqui, mano, aí já tava emocionado, tipo, isso aqui é muito lindo, já usei o gorrinho, então, tipo, ficou muito bom, cara, é uma obra que merece esse carinho mesmo, vocês prepararam muito bem. Com certeza, e até o final do episódio, aquele Chapolin vai sair se mexendo, brincadeira. Henri,
Tá todo mundo falando sobre a nova série, não é? Que atualmente está no 7º episódio. Isso. Tá? Da Max. É um canal de streamer, certo? E eles lançaram, é uma produção do filho do Bolanhos. E é uma série que conta a história, uma versão, né? Isso. Da história do Bolanhos. Muita coisa... A história dele já é conhecida um pouco pelas redes sociais, internet. Trazem algumas atualizações que muita gente não sabia. Tem gerado polêmica. Primeiro eu quero saber de ti, assim... O que tu sentiu quando tu soube que ia ter uma série sobre Bolanhos? Eu confesso que logo que anunciaram a série, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, foi? Tem um tempinho que eles anunciaram, antes mesmo de escalar elenco, tudo. Essa série tá eles já queriam fazer essa série há um certo tempo, se eu não me engano, os filhos dele. Tanto o Roberto, mesmo filho, e a Paulina, que são 2 dos 6 filhos do Bolanhos. E eu confesso que a primeira vez eu fiquei com o pé atrás. Porque assim, conhecimento histórico, a briga entre eles e a Florinda Mesa, com o elenco todo, né? Que é a atriz que faz, a dona Florinda. Então já naquela época eu falei, tem que ter cuidado como vem aí. E a gente tá numa onda de muitas biografias, né? Tanto série, Sim. tanto filmes. E... sendo muito sincero, por mais que eu goste muito, ao mesmo tempo saem muitas genéricas. A gente tem muitas biografias que tem aquela tradicional, o cara cresce, decai e cresce. Tipo assim, a mesma estrutura. Eu tava com medo como vinha. Então, tipo, mas quando eu fui vendo as imagens da produção, comecei a me emocionar, eu joguei o raciocínio lógico de fora. Falei, Chaves, cara, eu vou assistir isso, óbvio. Tu tens formação pós-graduação em cinema. Eu sou pós-graduado em cinema. Isso. Tem como tu desvincular esse lado profissional para o pessoal rir, assim, deixar de um pouco das análises ou apenas só viver aquilo? Cara, tem. No início foi mais difícil, assim, porque a gente acaba olhando muito a parte técnica, mas eu costumo dizer quando eu faço uma crítica que você quer o lado de fã ou o lado crítico, porque a gente tem que aprender a separar. E é o que eu tô falando. Eu, já dando um spoiler do que eu vou mais falar mais pra frente da série, tenho muitas considerações a fazer sobre a série. Mas toda hora que eu vejo o carinho em algumas cenas específicas, sabe? É a nostalgia propriamente dito, mas também como eles tentam homenagear alguns momentos específicos da carreira do Bolanhos, aí a gente joga a crítica de fora e se emociona junto. Não tem como encarar isso, cara. Sim. E assim, se de repente você que tá assistindo a gente não assistiu a série ainda, não te preocupa, porque a gente vai falar de uma maneira respeitosa, não vai dar grandes spoilers, até porque o conteúdo dela tá na internet, se tu pesquisar, né? Relações, assim, relacionamentos entre os atores, tu vai encontrar alguma coisa. Então, nada do que vai ser dito aqui vai atrapalhar a tua experiência. Pelo contrário, vai te aguçar ainda mais para procurar assistir. E se você já tá assistindo, vai ser muito legal, porque aí a gente vai estar em 3 aqui, ó. Vocês, eu, Henri, comentando um pouco o que a gente tá sentindo da série, tá? Mas de antemão a gente não vai ficar muito restrito a datas, preso a datas. A gente vai falar do sentimento em relação a essa série. Tu começou a assistir desde o primeiro episódio ou maratonou de uma... Não, no dia anterior do primeiro episódio eu tava assim, cadê? Eu quero ver. Ah, é? Aí eu até... Olha, tem que segurar aí, ó. Não vai embora. Pera, tô perto, né? Ah, tá. Sim. Desde o primeiro dia eu já tava muito ansioso, eu tava só esperando. Eu fui aquele que madrugou, porque saiu 4 da manhã o episódio. Então, tipo assim, eu tava muito ansioso pra ver. E aí. Só que aí eu dormi. Então, na hora que eu acordei, eu te juro, foi a primeira coisa que eu fiz. Tipo assim, antes de ir pro trabalho, tudo, eu fui sentar e assistir, porque eu tava muito ansioso. Então, e assim, tô vendo todas as quinta-feiras, né? Eles liberam um episódio por semana, isso, né? Pra quem é ansioso, isso é um mandou, né? Só fazer uma pergunta? Claro. Quando é que qual é o dia que sai o episódio? Esse episódio a gente tá gravando hoje e vai sair lá pra quarta-feira. Ah, tá. Vai ser um dia antes do último episódio. Olha. Ah, então, tipo, dá até... Eu só pensei pra poder falar assim. Tá. Posso falar sobre isso? Tá. E, inclusive, né, amanhã tá saindo, pra quem estiver assistindo na estreia, tipo, amanhã tá saindo o último episódio, então a ansiedade aqui, a gente já assistiu até o penúltimo, a gente tá verdade. numa hype bem grande pra esse. Olha, umas observações assim, e o que tu puder contribuir pra gente, pra enriquecer, esse termo cheio espírito, né, ele é uma adequação.
do grande autor britânico Shakespeare, né? Isso. E aí o Roberto Bolanhos, ele na hora de preencher alguma coisa em hotel ou algum documento, a ocupação ele colocava escritor. Isso. Que era a base dele. Tanto que a partir da escrita ele criou todos os roteiros e personagens. E aí chamavam para ele, que ele escrevia tão bem, chamavam de Shakespeare, só que chamavam Shakespearito. O ito no espanhol, ele dá a ideia que nem o nosso inho, é um diminutivo. E aí ficava Shakespearito, é um pequeno Shakespeare. Só que aí foram mexicanizando e ao invés da escrita da grafia normal com S, ficou o CH. Isso. E aí virou o Shakespearito. É por isso que esse seriado, ele tem Shakespearito sem querer querendo, né? Isso. E é muito legal de ver isso, porque assim, o Bolanhos, ele não planejava ser escritor, né? Tipo assim, isso a série retratou muito bem. A gente vai tentar evitar o máximo de spoiler, mas alguma coisa ou outra a gente vai citar aqui. Que logo no início, o Bolanhos, ele era aprendiz de engenheiro. Isso a série até retratou bem. E ele gostava de escrever comédia, mas tipo assim, nunca era o foco. Até que realmente ele foi numa... Sobe um pouquinho mais aí. Por aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Pronto. Tá. Engenheiro. Tá. E aí ele realmente viu uma oportunidade de trabalho para ser ou produtor audiovisual ou roteirista e viu que a fila de roteirista estava menor. Então foi realmente um acidente o momento que ele se tornou um escritor mesmo, não roteirista. E a gente só agradece, né? Porque o cara tinha umas ideias muito boas, assim, muito à frente do seu tempo. A forma como ele misturava a comédia pastelão clássica mesmo, Chaplin, Gordo e o Magro, e ao mesmo tempo que já era produzido da comédia mexicana, o cara fez uma mescla muito única, que representa muito a América Latina como um todo. É interessante como nós, brasileiros, né, nós conseguimos ver no Chaves uma própria realidade do Brasil, sendo que é uma coisa completamente latino-americana no geral. Como é que tu acha que a obra dele consegue despertar isso em vários públicos, de vários países? Eu acho que são dois pontos. A mensagem que o Shakespearito queria passar é tão universal que eu acho que, primeiro, todas as lições que ele dava nas obras dele, em Chaves, Chapolin, entre outros, são lições universais, mas a forma que ele encapava elas com esse ar de América Latina, de se passar num subúrbio, é só tu comparar o que saía um pouco antes das comédias norte-americanas, por exemplo, I Love Lucy, algumas dessas comédias, que são subúrbios americanos, iguaizinhos, casas grandes e as famílias brancas norte-americanas, e aí o Shakespearito não. Ele foi mostrar numa vila, ele foi mostrar aquela realidade. Então, tipo, óbvio que ele já era um grande comediante antes, mas o Chaves é um dos grandes ápices dele, né? Porque ele mostrou isso, ele mostrou essa realidade que a gente vê aqui, né? No nosso dia a dia, seja em Belém do Pará ou outras cidades do Brasil, algumas pessoas vão se identificar, né? Eu acho isso muito bonito. Não, e o protagonista é um menino órfão, que meio que o seriado deixa implícito que ele tem alguns familiares por lá que nunca aparecem, mas isso conecta muito. É uma criança, tem até um bonequinho, depois a gente vai mostrar, que simples, que tudo que ela quer é um lanche, ou uma amizade, um lanche. E às vezes também a gente pode até transformar isso num passe de mágicas, olha só, e fazer o lanche aparecer, olha só. Eu tava doido pra ver essas mágicas ao vivo. Eu tinha visto na internet, eu queria ver isso. Cara, que bacana. Mas vem cá, ela é uma obra inspirada na vida dele, né? Ela é produzida pelo filho, né? O Shakespearito. O Shakespearito, desculpa. Sim. Esse seriado que a gente tá falando agora, sem querer querendo, tá? Qual é o limite da licença poética para uma pessoa fazer algo, mas que ao mesmo tempo ela pode enfeitar alguma coisa ali, mas qual é a responsabilidade que ela tem sobre o que é criado? Como é que funciona isso para o cinema? Pois é, assim, a gente tem uma máxima que não existem obras imparciais, por mais que a gente diga que exista, mas não existe. A partir do momento que tu assume uma imparcialidade, tu está colocando o teu ponto de vista. Então, quando os filhos do Shakespearito começaram a produzir a série, era visível que eles iam ser parciais de alguma forma. Então, até a forma como eles mostram as coisas ruins ou erradas que o pai dele fizeram,
tipo, tudo tem uma certa parcialidade, tudo nem colocam demais. E aí vem um parêntese bem importante, que essa obra, ela é baseada diretamente na autobiografia do Shakespeare. Tipo assim, então, diz que aquele é o material fonte. Só que quando a gente vai ler, o próprio Shakespeare tinha mais coragem de falar algumas coisas erradas que ele fez do que os filhos deles estão colocando na série, entendeu? Então, tu acaba que, óbvio que toda história tem uma espécie de antagonista, né? Só que eu acho que a forma como eles estão retratando esses antagonistas, que são principalmente a Florinda Mesa e o Carlos Villagrán, eles estão tratando como vilões de novela mexicana. Isso me deu uma incomodada bastante em alguns episódios. Olha, e pra quem não acompanhou ainda, né, a gente trouxe aqui um comparativo, porque eu acho que um dos grandes êxitos dessa série, claro, roteiro, tudo, mas é como os atores eles estão interpretando. Sim. Em alguns momentos ali, cara, parece que eu esqueço que tô vendo o ator que tá interpretando o Bolanhos, que eu vou ver o nome aqui, que são vários nomes diferentes. Sim. Pablo Cruz, e eu tô enxergando o Bolanhos ali. Sim. Então a gente separou, fez um comparativo. Tu me dá esse controle, por favor? Aí, Henri, a gente vai ver o nome deles aqui e comparar e ver o que tu achou também. Sim. Tu tem algum favorito desse elenco? Que eu tenho, eu já falo. Pra mim, com certeza, é a atriz, agora também não vou lembrar o nome dela. Não, tudo bem. Mas que faz a Maria Antonieta, que é a Chiquinha. Mano, ela não só tá muito parecida, mas ela incorporou a voz da Maria Antonieta. Eu tô vendo ela... vejo todos os episódios, dublado e legendado. Todos. E no legendado, ela tem a voz da Maria Antonieta idêntica. É surreal. Pra mim, ela é a melhor da série. Aliás, um parêntese. A Maria Antonieta de Las Neves, que é a Chiquinha, ela ajudou na preparação da atriz, assim como o Edgar Vivac, o seu barriga, ajudou. Então, bora ver um pouquinho aqui a galera que foi escalada essa seleção para participar. E aqui não é spoiler, tá? Isso aqui com a rápida pesquisa você vai encontrar. A gente só vai trazer para vocês. Olha aí, vamos começar. Deixa eu ver o nome aqui, Henri. Pablo Cruz Guerreiro, que vai estar interpretando Roberto Bolanhos. O que tu achou? Ele foi um acerto muito grande e nível de curiosidade, né, que quase não queriam que fosse ele o ator. Porque ele era muito alto pro personagem. Porque o Bolanhos, ele era muito baixinho. E aí ficaram nisso, mas aí aceitaram ele como ator. Ainda bem, porque... Cara, ele pegou todos os trejeitos. Eu achei ele ótimo como protagonista. Tu sabe que essa estatura do Bolanhos, inclusive, atrapalhou um dos planos dele, que era ser lutador de boxe. Verdade. Aí ele ainda fez algumas lutas, mas o tamanho dele não favorecia. Outro esporte que ele era apaixonado era futebol. Futebol. Inclusive, nos seriados dos Chaves clássicos, sempre tem uma referência ao Pelé, futebol e boxe também. Verdade. Vamos lá, tem mais uma dele aqui. Essa cena aqui... Lá no 8º episódio a gente vai falar, mas sim, mais pra frente que é de Acapulco. Vamos lá. Olha aí. Nossa, ele ficou muito parecido, cara. Muito. Eu adorei. A escolha do Pablo pra fazer o Bolanhos foi um dos grandes acertos dessa série. Tem um outro ator, que eu não vou recordar o nome agora, mas ele faz o Bolanhos mais jovem. Meio que 20 anos, eu acho, né? Por aí. Logo no primeiro episódio. Na faixa de, se eu não me engano, era em 21, 22 anos. E tem uma criança também que em alguns momentos aparece. Uma coisa interessante que, de primeiro, me deixou um pouco aflito foi a velocidade com que os recortes temporais eram feitos. Não sei se tu teve essa impressão. Eu concordo contigo. Acho que principalmente o primeiro episódio eles quiseram mostrar tanta coisa que é muito acelerado, né? Eu senti isso também, concordo. Mas aí devagar a série vai assumindo um ritmo melhor, né? Tipo, mas o primeiro é bem assim. O contexto da série em si é aquele momento onde eles vão para gravar o episódio de Acapulco, né? Lá naquele hotel. E a série toda ela vai em idas e vindas contando a história do Bolanhos, mas sempre contextualizando com as coisas que estão acontecendo naquele momento. Então é uma ida e vinda para construir essa história, as descobertas. E esse cara tá mandando muito bem nos trejeitos como tu falou. Vamos lá, próximo. Aí, ó. O melhor personagem de Chaves, digo mesmo. Miguel Islas, seu Madruga aqui, que era o Ramon Valdez, se eu não me engano o nome. Ramon Valdez. É o nosso seu Madruga, que é lá no México é Dom Ramon, né? E ele, cara, a mesma coisa que eu falei do trabalho de voz da Maria Antonieta, ele pegou os trejeitos do Ramon. A série toda ele tá fumando e bebendo, inclusive. Que nem o Ramon Valdez fazia nos bastidores o tempo todo. Mas ele tá muito bom também.
A próxima é Margarita Ruiz, a personagem que é a Dona Florinda. Agora, tu consegue explicar pra eles por que tá esse nome Margarita Ruiz? Em teoria, a série pegou 2 personagens que eles não tiveram os direitos autorais de usar a pessoa mesmo, né? O ator. Que são a Florinda Mesa, né? Que fazia a Dona Florinda, e o Carlos Villagrán, que fazia o Kiko. Por medo de processo. Eu acho que muito resumo é essa história. Porque como eles assumiram que eles são os vilões da série, e eles não pediram consultoria como pediram pra Edgar Vivar e pra Maria Antonieta, até que tu trouxe, né? Tipo assim... Eles ficaram com medo de assumir e colocaram eles com outros nomes. Só que sempre que eles estão vestidos dos seus personagens... Dá pra saber automaticamente. Não, e eles falam, quando eles estão vestindo, é a Dona Florinda e o Kiko. Mas eles não têm o nome dos atores originais, né? Isso pra fugir de processo. Vamos lá, então, essa atriz aqui interpreta a Margarita Ruiz, que é a equivalente, né, à Florinda Mesa, que é a Dona Florinda. Vamos lá. Olha aí. E aí, fora a parte que estão colocando ela como antagonista, tu tem achado que ela tá desenrolando como Dona Florinda? Ela tá. Como eu disse, eu tenho uma relação de amor e ódio de como a série tá lidando com ela. Só que todo momento que foca na atuação dela, logo no segundo episódio, se eu não me engano, tem uma cena que ela tá reclamando com alguém em Acapulco, é o segundo ou terceiro, e ela cruza os braços igualzinho. É o jeito que a Florinda fazia, sabe? Tipo, eu assisti outros filmes dela, inclusive recentemente eu assisti um outro filme do Bolanhos que era o Charrito, que ela tá, tipo assim, não tá tão caracterizada como Dona Florinda, então tu vê mais os trejeitos dela normalmente. Até isso essa atriz pegou. Todos os trejeitos, tudinho. O nome dela é Bárbara Lopes, tá? Sim. Atriz modelo mexicana, de 32 anos. E, inclusive, eu achei essa foto interessante porque essa cabeça, assim, ó, da posição que a Dona Florinda sempre faz, ela também fez igualzinho. Também fez. Vamos lá, próxima, deixa eu ver qual tá aqui na lista. Essa aqui é a Paulina Dávila, que ela vai interpretar a Graciela Fernandes, que era a primeira esposa do Bolanhos. Aí eu achei essa foto aqui, até o olhinho aqui, ó, ficou bem legal. Eu sinto que a série, ela tem um trabalho muito grande dos filhos, né, dos dois, em tentar dar esse reconhecimento à figura da Graciela, porque por muitos anos ela sempre foi muito atrás das telas, né? Ela apoiou muito Bolanhos em várias decisões, em várias coisas que ele fez, inclusive o que mostra na série, leves spoilers, não consigo ficar sem falar alguns, mas que ela ajuda a costurar a roupa do Chapolin, né? Isso realmente aconteceu. Então, a Graciela tem uma participação, mas ela sempre foi muito apagada, né? Então, o trabalho que os filhos dela estão tendo, de tentar homenagear e mostrar a importância da mãe, tá sendo bem bonito. Certo. O próximo é o Arturo Barba, que vai interpretar o Ribem Aguirre, né, que é o professor Girafales. E onde eles arrumaram um cara tão alto também, né? Isso. Olha aí, o professor Linguiça. Ops, Girafales. Cara, e no seriado mostra uma coisa que eu não sabia, não é? Que foi um dos primeiros a estar junto com o Bolanhos, assinar as criações, participando. Isso. Ele foi um dos primeiros mesmo, que ajudou ele desde os primeiros quadros que ele fez. Ele já participava da TV, né? Aí o Bolanhos chamou ele pra participar. E, em nível de curiosidade, eu acho que a série também mostrou isso. Foi o primeiro personagem de Chaves criado foi o professor Girafales. Que ele já era o mesmo personagem no os Super Gênios da Mesa Quadrada, que foi o primeiro quadro solo do Chespirito. Só que ele era muito diferente do professor Girafales final do Chaves, porque no Super Gênios ele era mais brabo, ele era um personagem que era irritado e ele era casado. Tem várias piadas que ele fala da esposa dele nesse quadro. Aí quando levaram ele pro Chaves, tiraram esse passado dele pra ter história com a Dona Florinda. Entendi. Transformaram em professor, mais calmo. É sobre isso. Agora vem a que você gostou, ó. Não, peraí. Tá. Esse aqui, que eu vou te mostrar agora, eu meio que tomei um susto quando vi, porque eu achei ele uma das maiores caracterizações, que é o Juan Lecanda, que é o Marcos Barragán, que seria o equivalente ao Carlos Villagrán. Olha isso. Mano, cara, ele também é um dos mais parecidos. Ele faz certinho o negócio da bochecha, né? Igualzinho. Surreal isso. Cara, ficou muito. Quando ele tá de pessoa física, né? Sim. É parecido também, o cabelinho pro lado e tudo. E logo da primeira cena que ele tá fazendo o boneco de ventríloco, né? Cara,
tu pega uma foto, é igualzinho. Até, tipo, ele é muito parecido com o Villagrán normalmente, né? E ele foi um dos primeiros atores que foi escalado pra série. Ele foi escolhido até antes do Pablo, que fez o Chespirito. Na época da seleção dos atores, ele foi um dos primeiros mesmo a ser escolhido. Eu ouvi alguma coisa sobre isso, rumores sobre isso, e que teve um atraso, assim, nas gravações, Isso. e que ele ficou até preocupado, estudou muito, e tu vê justamente na corporal dele o quanto ele se dedicou pra trazer esse personagem. E como o Henri falou um pouco, assim, estão fazendo estão contando a história, né, de acordo com a ótica ali dos filhos. Então, por exemplo, todo mundo sabe que o Kiko, em algum momento, ele saiu do seriado Chaves, e que houve até uma questão, assim, de utilizar o personagem que o Bolaños criou. Ficou um mal-estar, né? Na verdade, a gente viu algumas entrevistas para preparar esse material aqui. Ele disse que o Bolaños nunca chegou oficialmente com ele, disse que não podia usar, mas ao mesmo tempo ele não poderia usar legalmente. E o seriado meio que tá retratando ele e a Dona Florinda como os antagonistas, a galera da oposição, né? E aí, quando a gente acabar de ver, eu vou querer saber justamente o que tu tá achando especificamente disso. Tudo bem. Tá gerando uma nova geração de futuros haters deles? Eu sinto que sim, infelizmente sim. Vamos lá, porque eu já não consigo assistir o seriado da mesma maneira. Nossa, é complicado. Vamos lá. Deixa eu... Próximo... Olha aí. Nossa, ela tá perfeita. Ela é a melhor atriz dessa série, na minha opinião. Paola Montes de Oca, que tá interpretando a Chiquinha. Sim. Cara, todos os trejeitos. Desde a primeira cena que ela aparece na série, quando o Bolaños escala ela, né? Que ela tá até de outra personagem, ela já parecia a Maria Antonieta lá. Que ela tava tipo uma Cleópatrazinha, né? Lembro. E ela pegou todos os trejeitos. Tipo, a cena desde ela pintando o dente no episódio de Chaves. Tudo nela ficou ótimo. Foi uma das melhores atrizes que eles escalaram. Cara... Fiquem atentos às participações especiais que vão acontecer nos episódios, ao longo dos episódios. Vocês têm que ficar muito atentos para reparar presentes, fanservice, né, que os diretores estão dando para os espectadores. Alguns desses aqui que a gente falou pode aparecer por lá. Fica atento. Verdade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem falta. Essa eu amei. A Andrea Noli Angelines Fernandes. Cara, eu achei que essa foi muito boa. Sim. Eu só fico triste que não estão focando tanto nela na série, né? Eu acho que ela tá muito parecida, mas a própria personagem Angeline Fernandes tá aparecendo pouco na série e ela merecia mais. Tipo assim, porque ela foi uma grande atriz, né? Angeline Fernandes, que na época ela era a mais conhecida do elenco de Chaves. Então, tipo, foi incrível, assim. A escolha dela, perfeita. Eu achei que a caracterização, pra mim, é ela, sabe? E o próximo, Eugênio Bartilotti, que é o Edgar Vivar, que é o Seu Barriga, né? Vamos lá. Também preparado pelo Seu Barriga. Ele é o que eu menos achei parecido de físico, só que o trabalho dele na série compensa tudo isso, assim, né? Eu acho que é porque ele tem muito cabelo. Acho que ele tem mais cabelo que o Edgar Vivar tinha. Olha, então foram esses que a gente separou. Teu top 3. Qual pra ti é o top 3 perfeito? Do menos até o meu Deus, tá incrível. Aí é a trindade de sempre, né? Eu acho que o Pablo tá excelente com o Chespirito em terceiro. Segundo, o cara que foi o Villagrán. E em primeiro, continuo dizendo que a atriz tá fazendo a Maria Antonieta. Ela tá idêntica. Voltando aqui pra mim, eu deixo o Kiko em primeiro, cara. Deixa ele primeiro. Deixo, mas assim, por pouco. Aí em segundo, o Chaves, né? Em terceiro, eu coloco Dona Clotilde. Eu gostei muito dessa caracterização. Deixa eu voltar aqui. Mas sim, voltando ao que a gente havia citado. É um ponto de vista. Acho que dificilmente a gente vai ter uma obra para contar a versão deles, né? Da Florinda ou talvez do Kiko. Tu acha que qual é a periculosidade do que tem acontecido, assim? Assim, aí é meio complicado, porque os dois, obviamente, já deram várias declarações complicadas
Só que quando a gente se prende só nisso, que é o que eu acho que a série tá fazendo, tu tá criando sim como tu mesmo trouxe, uma geração de haters. Vai ter gente que não vai ver o outro lado. Por exemplo, óbvio, o Villagrán fez muita besteira, a Florinda também, mas vou trazer aqui um ponto da biografia do Bolanhos, inclusive, que o próprio Bolanhos... Só um parênteses, rapidinho. Eu vou dar um leve spoiler. Tem problema sobre a traição? Tipo... Não, isso aí tá na internet, todo mundo sabe. Tá ótimo. Tá bom, beleza. Sim. O próprio Bolanhos, ele já traiu a Graciela por pelo menos 5 anos antes dele estar com a Florinda. E ele mesmo já disse sobre isso na biografia dele. Então, tipo, só que na série eles não mostram isso. Eles querem mostrar que, tipo, olha, foi a Florinda que é a destruidora de lares. Okay. Então, assim... Óbvio, por mais que a gente ame o Bolanhos, e sim, ele continua sendo um gênio, a gente tem que reconhecer que algumas coisas aconteceram, várias besteiras, ele fez no caminho, tudo. Só que eles estão usando a série muito pra culpar somente a Florinda, sabe? Tu não tá mostrando realmente que não, olha, esse personagem ele é falho. Então quando tu coloca só a Florinda como vilã, tu acaba jogando toda a culpa pra cima dela. E mesma coisa o Villagrán, que... Cara, ele foi muito parceiro do Bolanhos por muito tempo, mas na série já avançou logo, olha, ele não quer gravar o disco, olha, ele já quer fazer o programa solo. Isso foi um processo, sabe? Que eles foram brigando, que também envolve o Rick Segoviano, que era o diretor da série, que foi um triângulo amoroso complicado que rolou lá. Só que... E na série eles mudaram o nome do Segoviano também, né? Deixaram Mariano, se eu não me engano. Tá, mas era o Rick Segoviano, que era o diretor de Chaves. Só que aí a série não tá abordando isso, sabe? Tá só realmente jogando a culpa pra ele, sabe? Tá muito diretão, assim. Tá muito diretão. Isso eu acho que é um problema. Antes de eu assistir a série, né, eu sempre ouvi falar que o Kiko e a Dona Florinda, eu ouvia falar que eram casados, mas aí, assistindo a série, ele mostra, assim, que eles tiveram um caso, Kiko e a Florinda. Isso já foi assumido publicamente pelo próprio Villagrán, inclusive ele era casado na época, e ele mesmo falou, não estamos criando fontes das nossas cabeças, se botar no YouTube tem. E aí, muita gente até cita que essa discussão esse afastamento do Bolanhos com o Villagrán teria sido em função disso. Tu acha que tem sentido? Eu acho que não, porque esse caso dela com o Villagrán foi muito no início da série. E logo depois, quando eles resolveram... Porque nunca foi nada oficial, né? Eles tiveram um caso. Só que aí depois ela começou a namorar o Henrique Segoviano, a ponto de quase casar. Até na série diz que eles já eram noivos até Acapulco, o que não foi verdade. Eles terminaram o noivado antes disso. E eu sinto que, na verdade, a maior briga do Villagrán foi com o Segoviano. Porque dizem fontes que o Segoviano mandava o Villagrán refazer 1000 vezes as cenas difíceis, então ficou um clima muito ruim no set entre os dois. E depois disso, na turnê do Chile, quando eles fizeram, que o Bolanhos ficou com a Florinda, mas diz que ela já não estava mais com o Segoviano. Na série mostra que tá. Enfim, são histórias que é muito difícil da gente falar uma verdade absoluta, né? Porque tem várias fontes que dizem cada uma dessas histórias. Mas a maior briga no set eu sinto que foi entre o Segoviano e o Villagrán, e isso acabou respingando depois disso. O Villagrán quis mais atenção, mas a atenção respingou no próprio Chespirito, né? A briga deles. Pra quem assiste Chaves também, tá, claro, assistindo a série, esse momento aí da viagem a Acapulco, né? E tá mostrando os bastidores. Verdade. O ponto de vista deles, né? Dos bastidores que a gente sempre quis saber, porque foi um episódio muito especial que até hoje, quando se fala de Acapulco, traz a memória. E foi uma grande jogada de marketing daquele hotel, né? Foi a primeira grande permuta publi da... A publi. Foi organizado para irem para aquele hotel para fazer uma grande propaganda. E até hoje, se tu pegar vídeos de vloggers que vão pelo mundo viajando, quando chega lá, não tem outra. Esse é o hotel que o Chaves, né? E aí o seriado mostra muito essa dinâmica. Mas aí, dos episódios, o que chamou a atenção? O que mexeu contigo? Olha, o meu episódio favorito até agora da série, sem sombra de dúvida, foi o 4º episódio. Quem tá assistindo vai saber que foi finalmente o episódio onde mostra a criação de Chaves. Por mais que, sei lá, eu tenho um apego muito grande a Chapolin também, óbvio, mas eu sinto que o episódio da criação do Chapolin, talvez por não ter sido tão parecido como foi na realidade, na vida real, eu já tinha lido como era, me criou um afastamento. Agora, o episódio do Chaves
Ele também não foi tão parecido, tomou algumas liberdades artísticas. A forma que Chaves surgiu não foi como a série aborda, foi bem diferente, inclusive. Só que a forma como ele constrói o episódio e juntando o elenco, e no final a gente vê uma cena pronta. Cara, foi impossível não se emocionar. Foi um momento que a série me ganhou mesmo, foi naquele episódio, naquela cena. Cara, deixa eu ver, o que me marcou foi o episódio mais recente agora, que foi o 7, certo? Aham. Que foi a reconstrução da cena da fogueira em Acapulco. Nossa, cara, sim. essa foi Que muito cena. boa. Concordo. Porque essa cena com aquela música, pra mim, já tinha um sentimento muito bom de nostalgia. E eles recriaram e tal. E, cara, é muito bacana mesmo. Uhum. Que mais que te marcou aqui já nessa série que já é um grande sucesso, né? Mundial. Tipo, não, pra mim também tudo envolvendo, até um pouco antes do Chaves e Chapolin, a forma como mostra as inspirações dele, como ele ia criando. E repito, por mais que a gente nunca vai saber se foi exatamente assim na vida real, né? Mas a forma como ele foi ter a ideia do Chapolin, a forma como ele foi escrevendo pro Capulina, que foi um dos primeiros trabalhos dele, que mostra logo no primeiro episódio ainda, os primeiros roteiros dele, que não era pra ele atuar, né? Eu acho que esse carinho que teve no início na série foi um dos pontos altos dela. Essas reconstruções que é muito bonito, a gente lembra, né, do que a gente assistia, né? O próprio Dr. Chapatin também, quando eles mostram, eu adoro esse personagem, então eu achei muito bonito na série. Eles mostram a obra, assim, o máximo que eles podem do que o Bolanhos fez. Não se restringe ao Chaves e ao Chapolin. Isso. É claro que, como são os dois maiores personagens, ela dá mais ênfase nisso. Mas vai passar pelo início mesmo. E deixa eu te perguntar, a gente tá a um episódio dos 8 que prometeram. Tu tem alguma informação se vai ter segunda temporada? Se vai concluir agora? Até onde eu vi não ia ter. Tipo assim, eles iam fechar só em uma temporada. Até onde eu li. Mas se tu souber exclusivo, eu tô aceitando. Não, eu tô pensando, porque a gente tá no episódio 7. Basicamente, tu acha que eles vão encerrar a saga Acapulco, que cada um vai pro seu lado? O que aí bate também quando a gente compara com a realidade, que não foi muito assim, mas eu acho que é a narrativa que os filhos querem contar, porque esse foi o período onde ele se separou da Graciela. Então, tipo, eu acho que os filhos querem muito focar nisso pra mostrar, ó, depois disso nosso pai só fez decair, o que não é verdade, mas é a narrativa que querem contar pra gente, né? Então, provavelmente a série vai terminar indo um pouquinho pra depois de Acapulco, que vai ser no Chanfle, que foi o primeiro longa-metragem que ele produziu solo, né? E foi com todo o elenco do Chaves. Inclusive, a única vez que o elenco todo do Chaves esteve reunido foi nesse filme, porque nele já entrou um ator que só participaria de Chaves depois da saída do Villagrán, que é o que faz o Jaiminho. Ele tá nesse filme, o Chanfle. Então, tipo, é a única vez na história que todo o elenco esteve reunido, e depois eles vão querer dizer que daí foi só decadência. Mas esse Chanfle eu não conheço. É o Chaves ou o que não, que é? Não. É outro personagem. Falando na vida real, né? Eles quiseram levar o Chaves pro cinema e o Bolanhos nunca quis. Ele dizia que os personagens dele eram pra televisão. Então ele foi lá e escreveu um filme chamado El Chanfle, que conta a história de um técnico de futebol. E nesse filme ele já fica com a Florinda, inclusive, o personagem. Então, tipo, já dá pra ver como a série tá chegando nisso. Entendi. E é um filme muito engraçado. E o episódio que veio logo depois desse filme no Chaves é o primeiro episódio sem o Kiko, que é o episódio do filme do Pelé. O filme do Pelé que a gente falava na nossa dublagem nunca foi filme do Pelé. A história era o filme do Chanfle. Quando eles dizem, vamos no cinema ver o Chanfle. Então, quando o Chaves tá lá atrás, eu preferia ver o filme do Pelé. No original, em espanhol, eu preferia estar vendo o Chanfle. Era o filme do próprio Bolanhos. Mas não tem personagem de Chaves, é só a única vez que o elenco todo se reuniu pra fazer. E é um filme muito engraçado, eu recomendo. Será que tem no YouTube? Tem completo no Procura YouTube. Então aí. Outra coisa que eu fiz hoje pela primeira vez, eu achei uma experiência muito válida, foi assistir um episódio do Chaves na língua original. E aí, como é que foi a experiência? Cara, foi muito louco. Eu nunca tinha ouvido a voz deles. É outra coisa. Mesmo que você não entenda, mas vá lá e sinta, sabe? Porque eu acho que é muito do sentir. O Kiko, a voz dele, eu não imaginava que era daquele jeito. É uma voz muito aguda. Não, todos eles, né? O próprio Bolanhos, eu acho que ele fazia uma voz bem aguda, né? Pra fazer o Chaves, assim. Não me fugiu muito a dele com o dublador. Eu achei porque ele primeiro dublador. eu achei que
imitava, mas a do Kiko é bem diferente, os trejeitos e o que eles realmente falam vale a pena. Tu citou o Jaiminho, né? E tem uma curiosidade que é justamente isso. Quando o Seu Madruga sai, o Jaiminho entra pra substituir ele. Sim. Tempo, aí depois o Seu Madruga volta. E quando sai de vez, o Jaiminho vai pra vila. Isso. Inclusive, tem aquela... Isso aqui não é do seriado Chespirito, é do seriado Chaves no geral. Como todo, assim. Aquela casa lá de cima, que tinha aquela vizinha bonita, é lá que o Jaiminho vai morar. Eu nunca imaginei. E eles refizeram muitos episódios que o Jaiminho participou fazendo quase que o papel do Seu Madruga, né? Isso. Histórias onde o Seu Madruga era o protagonista, o Jaiminho refez. E outra curiosidade é sobre a Pops, o Nhonho e o Godines, que são outras crianças da vila, que foi na época que a Chiquinha estava grávida, precisou se ausentar. Isso. E aí eles criaram pra agregar, né? A Pops, o Nhonho e o Godines. Ainda digo mais, teve uma outra personagem que eles fizeram, mas ela participou de pouquíssimos episódios, não vou saber dizer os números, que era a Malitia, que era uma outra garota na vila, só que assim, se foi 4 episódios, foi muito. Malitia? E só tem 1 ou 2 dela que foram dublados, porque eles não estavam no primeiro lote que o SBT comprou naquela época, sabe? Mas tem no YouTube como achar. Ela não era muito... Ela tá no episódio da escola. Se eu não me engano, o nome do episódio é Campeonato de Burrice. Alguma coisa assim. Lembrar, eu assisti recente. Campeonato de Burrice, alguma coisa assim. E aí é justamente nesse episódio que apresentam o Godines, o Nhonho e a Chiquinha. E é muito engraçado, porque como é a apresentação dos personagens, eles botam no chroma key, né? O personagem aqui na frente, aí depois apareceu barriga. Sim. Tu vê que fica diferente a imagem, mas é muito bacana. Aí a Malícia tinha isso, tipo assim, eles usaram um pouquinho ela, mas usaram alguns episódios que eles reutilizaram o roteiro da Chiquinha pra colocar ela no lugar. Mas eu sei que foi pouquíssimas vezes, eu não vou lembrar quantas, mas eu sei que ela participou de pouquíssimos episódios. E outra curiosidade que eu vi hoje, preparando aqui esse episódio, foi que a Pops, que tem a voz anasalada, ela não tinha a voz em outros episódios, assim, foram só nos primeiros. Aí a dubladora que fazia aqui no Brasil não sabia disso, mas ela sentiu que tinha que ter uma coisa diferente, senão a voz ia ficar igual a Dona Florinda. Aí ela meteu a anasalada. Falam que ela deve ter assistido um episódio solto dela e gostou. Aí fez. E aplicou isso sempre, aplicou. né? Vamos lá. A gente falou dos episódios, o do Jaiminho já falamos. Cara, o que eu espero é que tivesse outras temporadas, mas eu acho difícil, porque deu um trabalho fazer isso. Pois é, eu gostaria que tivesse, porque assim, por mais que a gente não fale muito da... A gente brinca que a era de ouro do Chaves foi isso, né? Entre 73 a 77, 78. Só que ele continuou fazendo, e tiveram coisas boas. Por exemplo, na década de 80 já teve o restaurante da Dona Florinda, que eu acho que é legal, tem muito episódio bom dentro daquilo. E não só isso, o Bolanhos criou outros personagens. Cara, tem um personagem que ele criou, eu não lembro se foi no final dos anos 80 ou início dos anos 90, desculpa, que era o Dom Caveira. Tipo assim, é um personagem que não tem nada a ver com Chaves, né? Mas tipo assim, o Bolanhos continuou criando personagens muito engraçados depois daquilo. Mas eu acho que a série, como eu falei, vai querer mostrar que não, depois disso foi só decadência, o que eu não concordo. Cara, tu imagina escrever, roteirizar, atuar. Isso. É um esforço. Sim. E por mais que ele não fosse o diretor oficialmente, né, no início, todo mundo dizia que no set ele dirigia mais do que o Segoviano, que era o diretor, porque ele chegava e mandava repetir a cena, ele sobressaía o diretor, porque ele era muito metódico. Dizem que Chaves teve pouquíssimo espaço para improviso, por exemplo, né, porque ele era muito metódico com os roteiros dele. Então a gente entra também numa conversa que tem a ver com o Kiko e a Chiquinha. Porque em algumas entrevistas eles alegam que o Bolanhos criou o personagem, mas que eles deram vida. Isso. O que tu acha disso? Cara, eu acho que é um assunto muito delicado, porque, por exemplo, a própria Chiquinha, eu já vi que a Maria Antonieta já falou em entrevista que a própria roupa dela foi a avó dela que ajudou a confeccionar. Então, tipo assim, eu não sei até onde isso é verdade, né? Tipo assim, mas foi o que eu vi ela mesma dizer, a Maria Antonieta. Então, por mais que o Bolanhos possa ter criado a ideia, querendo ou não, esses atores,
entenderam e colocaram muito de si. A própria Maria Antonieta, a roupa, foi ela que levou, né? Como ela disse da avó, mas ela chegou com aquela roupa. Ela tinha proposta. O próprio Villagrán, ele era muito fã de Jerry Lewis, e dá pra perceber isso na atuação do Kiko dele. O jeito que ele faz a comédia. Então, o quanto Bolanhos realmente criou... Óbvio que a ideia é dele, mas é aquilo, deram a vida. Mas, cara, é muito... Tu acha então que os direitos deveriam ser 50%? Eu acho que deve ser uma guarda compartilhada, sabe? Guarda compartilhada foi boa. Pô, que bacana. Guarda compartilhada. E aí muitos deles seguiram o resto da vida, né? Até hoje, interpretando o Kiko e a Chiquinha. Inclusive, ó, quero fazer a menção honrosa ao nosso amigo Tony Cruz, que já esteve aqui. Sim. E o Tony Cruz, ele criou o primeiro museu de brinquedos antigos de Belém. Sim. Tu já foi lá conhecer? Ainda não, mas irei. Estou devendo. Tem que ir lá, cara. E aí, ele nos ajudou a compor aqui esse episódio. E eu quero mostrar pra ti aqui. Quando a Adri voltar, a gente vai mostrar um por um. E também, enquanto ela volta, a gente falou do... que o Villagrán não queria gravar o disco. Lembra lá da... Sim, sim. Tu chegou a ouvir os discos do Chaves na infância? Não, aí que tá. Eu não tive muito acesso na infância, mas depois eu fui atrás, sabe? Tipo, foi uma coisa... Porque, enfim, quando eu era pequeno não tinha mais tanto vinil, por exemplo. E a gente teve os primeiros discos lançaram em vinil, né? Então não tive o acesso, só fui ter depois com a internet, sabe? A gente, por mais que eu ouvisse as músicas nos episódios, as músicas de Chaves no Brasil são bem diferentes da do México, né? Porque algumas... na época, não gravavam áudio em vários canais diferentes para tirar a voz e a dublagem. Então a gente teve que refazer algumas das músicas do zero. Então algumas músicas não são as mesmas ou são levemente diferentes. Por exemplo, só para usar um exemplo bem específico, o Que Bonita Sua Roupa, que era Que Bonita... Vencidade no original, né, em espanhol, que era Que Bonita Vizinhança, a gente teve quem dublou, obviamente, eu não sei dublar, eles tiveram que aprender a música pra tocar ela do zero no episódio. Cara. Então, se tu vê o episódio original, até o instrumental é levemente diferente por causa disso, sabe? Então, só que a graça foi, a gente teve muita música incrível sendo gerada por isso. A música tema do Kiko, do Seu Madruga, que não tinha na versão original, é só do Brasil. E eu só fui ter acesso a isso depois, porque na época não venderam obviamente em vinil, mas não em outras mídias logo depois. E é por isso que o Carta na Manga sempre tem uma surpresa. Olha o que eu trouxe aqui. Aí sim, esse aí é o que tu estava comentando, será? Isso, é esse mesmo. Olha esse aí. Que tem, ó, essa música do Aí Vem o Chaves, por exemplo, ela não tem na versão original, ela foi criada pro Brasil, por exemplo. Então, nossa, isso é genial, cara. Isso aqui é uma raridade. É uma raridade. Que mais que tem aí, cara? Não, tipo, por exemplo, isso aqui eu acho engraçado. No original é Twin 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 Fly, não, com CH, que ficou com T, né? Twin 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 Fly. Abrasileiraram. Ó, essa música do Kiko, do Seu Madruga, elas não tem na versão original. Elas foram criadas no Brasil. Cara. Então isso é surreal de achar. Que legal que tem. Isso aqui que surpresa. Mostra aí, ó. Pegou aí, muito legal. Tá pegando? Tu bate aqui, ó. Isso. Tenta tirar aqui a web. Tá. Que legal. Cara, que isso legal. aí foi o Tony que enviou pra gente poder ilustrar aqui. E é história, cara. Isso é história. Cara, isso aqui é incrível. Olha incrível. só. Pô, pena que um espírito de porco. Na época era algo. Alguém autografou. Na época era algo tão banal, né? Assim. Sim. Mas que hoje em dia. Cara, nossa, que legal. Saindo da televisão. Florinda. Deixa eu ver se é um ano aqui, se eu consigo enxergar. Tem 1989. Pois é. Eu sou de 93, eu não peguei essa época. SBT aqui, cara. Que legal, cara. Isso aí é raridade. Eu fiquei até curioso pra ouvir esse disco, ó, cara. Sim. No próximo episódio, a gente tem que trazer uma... Vitrola. Amigos Palhaços, quero viver. Daqui eu acho que eu só conheço o Twin Clay. Mas olha, eu acho, Henri, deixa eu ver aqui. É porque tem dois lados. Sim, ó, pega sim. Aqui. Eu sei nem se pode pegar. Pega com cuidado. Tá pegando. Ó, um lado nossa, A. ele tá em perfeito estado, gente. Que incrível.
Tem o lado A, que tem a turma do... Aí vem o Chaves, e do lado B já tem outras músicas, ó. Cara, que sensacional. Vamos falando, isso aqui é uma raridade. Tipo assim, algumas dessas, como eu falei, tinham na versão em espanhol. Twin Twin Climber, por exemplo, a do Kiko, a do Seu Madruga, ou Vem Chaves, foram criadas pro Brasil. E tu sabia que se rodar ao contrário, canta a música da Bruxa do 70? Olha aí, Xuxa fazendo história. Olha, fica à vontade aí. Tá bom. Por favor. Chave, vou deixar bem aqui ao lado, que a gente não vai mais precisar usar a... Daí fiquei contente de ver isso de perto. E aqui, ó, tem também outras raridades. Vamos lá. Quero que tu veja aqui, ó. Pode pegar aí, ó. Vamos ver. Tem o Kiko. São os bonecos também lá do museu. E são algumas das coleções que o Tony Cruz tem lá. E tem brinquedos desde a década de 30 e 40 até os dias atuais. Esse aqui não fica de pé. Tem o Nhonho. Isso aqui também é outra raridade. Nhonho ou é Nhonho? Pelo que eu lembro, é Nhonho. Nhonho. Isso aqui é de uma série do McDonald's, ó. Nossa. Porque McDonald's, ó, 2004, 2010, Roberto Gomes Bolanhos. Será que é da época do... Algum McLanche Feliz? Agora esses daqui, eu acho que não. São de outras séries. Legal esse daqui. Professor Girafales. A Pops. Esse aqui eu acho que não é do McDonald's. Esse. Que não tem a logozinha, mas é muito bem feito. A gente vai colocar a foto deles assim pra vocês acompanharem. Feito dominó. Acompanharem aí na tela, que são bem pequenos. Tu tenta mostrar pelo menos os chaves aí na direção deles, aí vê se consegue pegar aí. Muito lindo isso aqui. Vamos fazer assim, ó. Tu mostra aqui, depois eu... tá. Depois eu jogo, vamos lá. Olha aí, o Chaves. Agora deu pra ver, show de bola. Pode Vem com o barril. Vem com o barril. Que mais? Quais são os outros aí? A gente tem aqui a Chiquinha. Tá perfeito também. Essa aqui tá boa. Essa cara emburrada, brigando. E o Kiko, nossa, esse daqui tá muito bom. Tá muito, deixa eu ver, deixa eu dar foco, vira de frente. Tá muito bom esse Kiko, olha. Quem mais? Pega mais um aí pra galera acompanhar. Tem o Mestre Linguiça. Já com a cara bem braba, assim, gritando tá. Muito bom. Maravilha. Pô, então quero agradecer ao Tony que nos ajudou a tornar esse momento ainda mais especial. Tem uns que são só deitados, esses dois aqui. O Tony que nos ajudou a tornar esse momento especial. Ele viria aqui conosco, mas ele teve um compromisso. E a gente deixa a saudação e pede para vocês conhecerem o Museu de Brinquedos Antigos de Belém, que é um museu incrível. Eu não sei dizer quantas peças tem hoje em dia, porque quando ele veio, sempre vai aumentando. Em agosto, o Museu de Brinquedos faz aniversário, então fortalece. E tem até um aniversário para ti lá, viu? Vou falar. Lá ele tem coleções do Chaves, que eu lembre. Street Fighter. Boa. Tem do... o Motu, que chamam, né? Master of the Universe. He-Man, né? É o He-Man. Tem muita coisa lá. Então, obrigado, Tony, por nos ajudar a fazer esse episódio mais especial ainda. E você que está assistindo, escreve nos comentários o que você está achando do seriado, o que você achou dos bonecos. Você tinha esse disco? Escreve aí, conta pra gente. Qual a tua música favorita do Chaves? Eu quero saber. Coloca aí embaixo. Agora... Para além disso, além do seriado, eu te falei que esse episódio seria dividido em 2 momentos. Agora sim, a gente vai viver tudo que tem para viver. E é falar desse lado afetivo, que tanto quem ainda não assistiu o seriado Chespirito Sem Querer Querendo, quanto quem assistiu, cresceu assistindo Chaves, tem Chaves, Chapolin. Eu, na verdade, minhas maiores lembranças são do Chaves. Assisti Chapolin um pouco, lembro do episódio do bebê Jupiteriano, icônico. O Abominável Homem das Neves. Nossa, lá, né? Sim. Deixa eu ver o que mais me lembro. A galeria de vilões do Chapolin, quase nada, tripa seca, tem só nome bom. A Barba Negra. Barba Negra. Tem muita coisa. Só vilão bom. E, inclusive, o Villagrán,
ele não era, no seriado diz que ele não era ator. Mas, cara, ele faz muitos personagens bons no Chapolin. Sim. Eu acho que era assim, um grande ator. Sim, sim. Tu és da década de 90. 93, né? 93. Eu nasci em 85, mas eu só me lembro das coisas a partir de 90, eu acho. Eu lembro um pouco mais dos anos 2000, né? Que eu era pequeno na década de 90. Mas eu cresci assistindo Chaves. Quando eu assisti era pela manhã. Eu acho que eu chegava da escola e ali de manhã assistia. E, cara, assisti eu acho que fim da tarde. Eu não sei se passava fim da tarde nessa época, mas eu lembro muito. E fez minha infância muito feliz, cara. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela disse que a minha mãe não me deixava assistir Chaves porque as piadas eram idiotas. Ela não queria que eu crescesse idiota. Isso é triste. Eu cresci idiota, mas eu cresci muito feliz, cara. Eu cresci idiota e não foi culpa de Chaves. Eu cresci idiota, mas eu cresci muito feliz, cara. A obra do Chaves me deu muitos valores, sabe? De amizade, de sensibilidade, eu acho. De se sensibilizar com o outro. De se emocionar ali quando o Chaves está sozinho, abandonado. Sim. Ou quando ele tava numa injustiça, falando que ele tinha roubado o ferro e não era ele. Então isso sempre mexeu muito comigo. E tu, criança, o que tu sentia quando assistia? Cara, assim, eu não sei dizer em que momento da minha vida Chaves entrou, sabe? Tipo assim, mas eu sei que Chaves sempre esteve lá. E sempre foi um programa muito familiar, sempre vi muito com a minha mãe. Ela sempre gostou, minha irmã também gosta até hoje. A minha irmã Tainá, a gente senta e assiste junto até hoje. E eu tenho umas lembranças específicas que, cara, Chaves ensina muita coisa muito bonita, cara, pra gente. Eu já vi gente reclamando uma época, uns anos atrás, quando voltou pra SBT, né? Falando, porque é só piada violenta. Mano, mas ao mesmo tempo, é a série que vai te ensinar sobre a vingança no que é plena, matar a alma e envenena, sabe? Vai te ensinar sobre a ter sensibilidade, como tu mesmo trouxe. Tu lembra do episódio do que o Seu Madruga ia ser despejado e eles estão vendo o álbum de fotos e mostra quando o Chaves chegou na vila? Lembro. Tu lembra disso? A emoção que dá, tipo assim, que tu vê que o Seu Madruga já não tinha nada, mas é ele que oferece um sanduíche pro Chaves, sabe? E tem o episódio do aniversário, que eu lembro que é na casa da Dona Florinda, e ele guarda os salgados e divide com o Seu Madruga na escada. Lembro disso. Cara, são umas coisas tão bonitas que tem pra ensinar, que a gente vê naquela vila muito mais do que personagens. Eu sinto que é quase uma família. Tu tem um organismo vivo que aquelas pessoas, mesmo brigando entre si, e brigam muito, mas eles se gostam e eles sabem conviver. A gente sempre brinca assim que a Dona Florinda briga muito com o Seu Madruga, mas aquele episódio dos churros, que ele assume que ele não quer dizer que o Chaves comeu os churros e diz que foi ele, e a Dona Florinda diz que não, o Chaves já me contou a verdade e fala, é muito bom ter você como vizinho. Cara, é bonito demais. Chaves não é só uma comédia muito engraçada, mas é uma obra de lições, é uma obra de mensagens que eu acho que isso que torna ela temporal. E é por isso que a gente vai ter gerações e gerações que vão continuar. Se o SBT continuar passando, continuar tendo esse contato, né? Eu acho muito lindo. Cara, que bacana. Me marca muito também o episódio da Festival da Boa Vizinhança. Nossa, que eles montam um palco ali. E aí eles começam a fazer as apresentações. Que tem o famoso Mamãe Querida, né? O cachorro, cão arrependido. O cão arrependido. O episódio que eu mais gosto é aquele de uma noite que eu acho que falta energia e a Chiquinha arrumou uma máscara de terror. Ah, sim, que todo mundo desmaia. Aquele pra mim é o melhor. Do piripaque. Por que tu acha que não fica restrito só ao público infantil? Que se o adulto, se nós vermos hoje, mexe com a gente também, a gente ri, como é que essa obra consegue alcançar da faixa etária da criança até o idoso? Incrível, né, cara? Isso é incrível, né? Cara, esse é o segredo do Bolanhos, eu acho, sabe? Eita, caiu tudo. Bora deitar aí. Pronto. Ele consegue ficar em pé. Sim. Eu acho que esse é um dos segredos do Bolanhos, porque ele soube fazer a comédia que é tão universal, é uma comédia que não depende somente do texto, mas é uma comédia tão situacional que a criança vai entender, mas o adulto também vai gostar de ver. E a gente se apega com as mensagens, como a gente tá falando agora. Tipo, cara, só a gente parar pra pensar, né? Uma criança órfã, que personagem poderia
ser tão triste a forma de escrever, e o Bolanhos escreve com uma sensibilidade, né? Que eu acho muito lindo. E eu acho que é isso que faz com que Chaves consiga atingir todo mundo também. Falar em momentos do Chaves, eu tenho uma sacola bem aqui. E dentro dessa sacola, a gente tem alguns emojis que vão ser aleatórios. Eu quero que a gente tire e lembre o momento que te causou isso. Eu não sei quais as emoções tem aqui, vai ser na sorte, tá? Beleza. Enfia a mão aí, por favor. Foi. Posso pegar? Pode. O que tu tirou aí? O momento em que tu é apaixonado. Uma coisa que tu é apaixonado de Chaves ou Chapolin? Tá. No Chaves, pera aí. Isso aqui me fez logo lembrar o episódio da carta do Dia dos Namorados. Tu lembra isso? Que tá ele e a Chiquinha deitado no pátio da vila, tentando escrever uma cartinha de Dia dos Namorados, que era no caso São Valentim, né? Que eles chamavam. E aí ela fica achando que ele vai escrever pra ela e ele não escreve, sabe? Isso me lembra, assim, eu lembro logo de apaixonar, lembro disso. Que, ao mesmo tempo, tem uma relação tão bonitinha de Chaves e Chiquinha sobre o primeiro amor. Eu sei que não é o foco, né? Mas às vezes tem disso, né? Tipo, esse episódio que eles estão escrevendo juntos, que eu acho bonito de lembrar. Cara, e é interessante como nessa relação de afetuosidade também a Bruxa do 71, que é apaixonada pelo seu Madruga, né, e tal. Isso, a dinâmica ali, isso fica muito legal, dela correndo, assediando ele, né? Sim. É muito bacana. Nossa, mas é muito bom a relação. Vai, outro sentimento. Vamos lá. Vai lá. Aí, não, Chaves já te fez chorar? Já. Nem escondo. E um momento que tu trouxe agorinha, que foi o final de Acapulco. A minha mãe diz, eu não lembro disso direito, mas minha mãe, se estiver vendo, confirme isso, que eu chorava toda vez que eu vi o final do episódio de Acapulco. Cara. E eu não lembro disso direito, mas quando eu vejo agora adulta, eu falo, cara, isso é emocionante. É muito emocionante. Então, tem outros que a gente poderia citar, mas eu vou deixar nesse aqui. Cara, mostra o sentimento aí pra... Olha, pra mim... Eu não sei se é o pré-Acapulco que o Chaves está sentado sozinho na escada, porque todo mundo foi embora. Sim, isso? Sim. No mesmo episódio de Acapulco. Então, eu chorava sempre nesse, porque todo mundo foi e ficou só o Chaves. Isso. Aí o seu barriga chega e... Sim. Eu acho que é esse momento, ainda mais com aquela... Cara, essa música é desgramada pra chorar, cara. Coloca ela. E tu, Dri? Qual é o momento... Da fogueira. Acapulco na fogueira. Essa cena é... Vamos lá. Outro sentimento. Peraí que eu não... Vamos lá. Qual que é? Momento louco do Chaves. Sem noção. Momento sem noção do Chaves. Sabe o que é legal? Agora eu lembrei, tu falando disso. As piadas que não faziam sentido em português. Tipo quando eles perguntam assim, por que o episódio que o Chaves conversa com o Nhonho sobre uma música... Eu tô tentando só lembrar direito disso. Que por que tal música não é tal coisa? E ele começa, porque a música tem muita tinta. Tinta. Eu nunca entendi essa piada em português. Pra mim, essas piadas eram muito sem noção. E eu ria mesmo assim. É tipo, porque amarelo em inglês é gelo. Lembra disso? Não fazia sentido em português. Nem parece yellow. E é muito sem noção. E eu adoro a dublagem de Chaves. Cara, dessa forma. Sem noção. O Kiko era muito sem noção. O Kiko demais. Teve um episódio que eu assisti agora recente, ele traz dois pães, aí ele fala pro Chaves, olha aqui o que eu tenho, aí Chaves, não quero ver, você não vai me dar, não, eu vou. Aí ele pede pro Chaves segurar, assim, mas vou lá dentro pegar. Aí ele fica indo e voltando, trazendo os ingredientes. Só que toda vez que ele monta, o Chaves rouba pra ele porque ele tá com muita fome. Aí ao final o Kiko chega, pega as duas partes em cima do pão que não tem nada, junta, dá pro Chaves. O Kiko é muito sem noção, né? E retrata várias facetas também do ser humano, né? A criança orgulhosa, ali a mãe soberba, a Chiquinha, o seu Madruga com a preguiça. Tem teorias até que são os 7 pecados capitais, né? Já ouviu falar disso? Já, mas daí tem teoria de tudo, né? Que tipo, Chaves é os 7 pecados, que Chaves é o... Como fala? É o...
O anticristo? Não, mas sem ser o céu e o inferno, é o quê? Purgatório. Purgatório, eu já li teoria disso. Gente, o que vocês estão usando? Porque o seu Madruga tem a preguiça. Chaves é a gula. Chaves a gula. Aí o seu Barriga é ligado do dinheiro, não sei qual que é, ganância. Ganância. Aí tem a luxúria, que é a bruxa. Que é apaixonada. Aí eu não sei os outros quais. Eu também não... O Kiko tem a inveja. Que ele é rico, mas ele tem inveja do Chaves. Sim. Olha aí as teorias malucas. Caramba. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um, então pega aí. Momento... Fechou. Momento que tu se acabava de rir. Nossa, esse é o mais difícil, porque o que mais tinha... Deixa eu ver se eu lembro um bem diferente. Cara... Toda vez que o Chaves tinha que ler alguma coisa ele ia errado, tipo assim, cebolas alhos, aí o seu Madruga, seu belos olhos, essas coisas. Entendi. Ou quando o Chaves tá lendo o quadrinho do Chapolin, ele tá do lado da Chiquinha, ele fala, "A very well, Mr. Yo." Aí a Chiquinha, você tá lendo inglês, Chaves? Aí ela pega, "Averiguei o mistério." Cara, toda vez que fazia o Chaves de ler errado, eu ria muito. Meu ponto fraco. Olha, só uma observação também que eu descobri essa semana. E é fantástico. Os espíritos zombeteiros. Foi a questão dos episódios semelhantes e episódios perdidos. Eu sempre via lá escrito ES, episódio semelhante. Aí o que é isso? Aí eu descobri hoje, inclusive, que quando compraram os episódios do Chaves em várias compras, porque não foi de uma vez só, eles tinham em torno de 280 episódios. Só que desses vários eram o mesmo roteiro, só que mudando atores. Tipo, a mesma história que era com o Jaiminho, era com o Seu Madruga. E algumas outras até os mesmos que faziam remakes, os próprios. E aí o SBT separou 150 episódios que eles foram exibindo ao longo dos anos. Sim. Só que teve alguns episódios que foram exibidos em 1984, que foi quando começaram a exibir no Brasil, que exibiram uma ou duas vezes e engavetaram. E ficou sumido. Então, os episódios perdidos, quando eu falo episódio perdido do Chaves, foram esses que são assim, únicos, mas que deixaram por algum motivo de exibir. Sim. E os episódios semelhantes são roteiros iguais adaptados. Só para ficar essa informação para o público. Agora a gente falou de sentimentos e eu descobri aqui contigo quando chegou que tu participou de um evento. Já começou a chorar. De um evento onde tinha cenário, roupa. Conta pra gente o que foi isso. Em 2024, o Miss Experience, que é um museu lá de São Paulo, né, que é o Museu de Imagem de Som Experience, que tem 2 unidades, né, eles fizeram uma exposição enorme, temática de Chaves, e não só reproduziram os cenários da série, então a gente andava pela vila, andava pela escolinha, e não só de Chaves e Chapolin, o que me emocionou muito, que como eu disse, eu sou fã da obra do Bolanhos como um todo, então tu tinha lá a roupa do seu Chapatin, do Caveira, e tu andava por lá. E toda vez, entre as salas, tinham os itens originais usados nas séries. Então, a roupa realmente, a bermuda, eu lembro, vou ver se eu acho a foto, eu te mando pra ilustrar. A bermuda original que Bolanhos usou, de 76 a 77 como Chaves, aí tava lá com a data tudinho. A primeira roupa do Chapolin que ele usou, que era grampeado, porque quando eles fizeram a roupa do Chapolin, isso nem mostrou na série. A primeira versão, eles não costuraram o emblema, eles grampearam, e tinha lá um negócio desse, então... Foi muito lindo, tipo assim, quando andar por esses cenários e ver as coisas. É como a gente conversou quando eu cheguei, né, que tu falou das fantasias, que elas já trazem uma história e tem esse peso, parece que é como se o item respirasse história, sabe? É muito emocionante. Eu ficava meia hora olhando, assim, as coisas, parado, assim, não queria sair. Tinha tempo pra permanecer na exposição? Não, e por isso que eu fiquei lá mais. Tiveram que me expulsar, não, cara. Mas foi muito lindo, muito lindo. Principalmente o que mais me emocionou, por mais que a gente esteja falando muito de Chaves, foi a parte do Chapolin, cara, porque eles tinham réplicas de coisas, de episódios. Eles fizeram o Saloon de Xerife, refizeram, de que tem alguns episódios de Chapolin, né? Assim, roupa do Abominável Homem das Neves, essas coisas. Cara, era muito, muito surreal. Muito, muito incrível. Eu não acreditava que tava vendo aquilo de perto.
cara. Que bacana. Que momento, né? Sim. E tu falou, a gente tava conversando nos bastidores que na preparação aqui, a gente fez uma parceria com a Fantasias Belém e a gente trouxe aqui as fantasias que eles produzem lá do Chaves. Eu falei pra elas que não era pra vestir, era pra ficar exposto mesmo a ideia, até porque não ia ter um Chaves do nosso tamanho. Tem. Brincadeira, lá ela faz tudo. Mas quando eu tava montando, porque elas estão presas com, não é grampo, é pregadores simples, estão só engatadas, sabe? Sim. E era muito estranha a sensação, porque tu tá pegando uma coisa que tu cresceu vendo, sabe? Não é a roupa que o Bolanes usou, mas, cara, tem uma energia, assim, ela traz a memória. E quando eu montei a do Chapolin foi muito louco, cara, foi muito... E aproveitando, você que quiser conhecer, segue lá no Instagram, tá? @fantasias, tá aqui o arroba deles, Fantasias_Belém. Vem conhecer a loja, que fica lá na Travessa 29, número 12, bairro do Coqueiro, próximo a Mário Covas. E a Marcela foi muito acolhedora conosco. A loja tá bombando, tá? E ela tem fantasias desde terror, que eu sei que tu também gosta. Gosto. Terror até fantasia bíblica, tudo você encontra lá. Mas voltando assim, aí eu senti essa energia, cara, quando eu montei tudo aqui, foi muito especial. Imagina tu, lá no evento com a roupa que o cara usou. Pô, aí... Muito surreal. E eu brinco assim que o Chapolin é bizarro porque cada episódio era uma coisa muito diferente, né? Chaves não, sempre tinha o mesmo cenário. Chapolin não, ele inventava... Um episódio ele ia pra Marte, outro episódio no Velho Oeste, e tudo se tornou icônico, né? Tipo... Tudo tu olha e tu reconhece que é do Chapolin, não importa onde ele tá. Eu acho isso muito incrível, muito incrível. Desculpa. Não, vai lá, completo. E eu acho legal como o Chapolin também trouxe lições muito boas, né? Tipo, tem um episódio, tava revendo isso um dia desses, que era o do Mudinho. Que era um episódio que era o Seu Madruga, que ele era um idoso que não queria ser idoso, não queria viver a vida dele porque ele sonhava que era o Chapolin. Tu lembra disso? Não, esse eu não lembro. Tem um episódio que era isso, que ele tá com uma roupinha assim normal, tipo um sobretudo, mas ele coloca uma anteninha e ele quer ser o Chapolin. E a história é que o Chapolin ajuda ele a entender como ele é, sabe? Tipo, não, você não precisa ser o Chapolin, você pode ser você. Cara, eu acho isso muito, muito bonito. E era muito engraçado também. Tudo que a gente tá falando sobre emoção, ao mesmo tempo, é muita comédia, né? Claro. Agora, uma coisa que eu vou te confessar, Kids. Eu tô procurando aqui, procura o ano do falecimento do Bolanes, por favor, que eu acho 2014. Que é 2014. Ah, é? 2014? Não, mas pode só confirmar. Vai que eu estou falando. Bateu medo. Bateu medo. Tu sabias, Henrique, que eu nunca quis ver o cortejo de velório do 28 de novembro de 2014. Eu não tinha visto. E aí hoje, pra preparar o episódio, eu tive que ver. Até hoje, amigo. Porque, cara, foi muito forte, né? Uma geração. E aí eles têm o carro transportando o caixão, né? Que tem uma redoma assim, eu não sei se é vidro, acrílico. E eles colocaram duas imagens grandes, uma do Chapolin, não sei o que é, e uma do Chaves com o barril, cara. E aí tem um momento que sai do estádio o carro funerário, o caixão, e vai um bocado de criança vestida de Chapolin ao redor. Nossa, eu não tenho coragem de ver. Te confesso que eu não vi, não tive coragem. Pois é, era o mesmo sentimento que eu tinha, assim, eu preferi não ver, mas hoje eu parei pra ver e é muito triste, assim, cara. Como é que tu recebeu na época a morte dele, 2014? Cara, eu lembro que eu chorei, é muito raro chorar na morte de... Eu acho que eu lembro, eu chorei na morte de 3 famosos só. Um foi o Bolanhos, outro foi a Rita Lee, isso é outra história. Ai, mas o Bolanhos, quando ele morreu, cara... E o terceiro? Tô tentando lembrar agora. Stan Lee? Cara, talvez tenha sido, não lembro agora. Eu sei que eu chorei poucos com famosos, mano, mas eu lembro que o do Bolanhos eu chorei muito, assim, porque... por mais que ele não estivesse atuando, né, há muito tempo já, ele já tivesse aposentado... Ele era um ícone, né? Tipo assim, como a gente tá falando, com tudo que ele trouxe, as lições e a forma dele escrever comédia e mais, tipo... Aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, que eu vou falar agora. Claro. Mas quando eu fiz a pós, né? O meu sonho era ser roteirista. Eu trabalho com roteiro hoje em dia e edição de vídeo. E depois de um tempo eu consegui ler alguns roteiros do Bolanhos, sabe? Tipo, tem na internet, a gente procura, assim, ler os roteiros de Chaves. E...
cara, a forma como ele via o mundo é muito única. E é isso que é legal também da série tá trazendo. Óbvio que a gente falou de algumas críticas e tal, mas a gente tá vendo como esse cara imaginava, ele via as coisas do dia a dia, tem uma coisa que eu acho linda que ele diz, inclusive eles levaram isso pra série, e isso tá bem fiel lá, que o Bolanhos dizia que o único super-herói que existia era o Chapolin. Porque ele não tinha poderes, ele não tinha nada, e o verdadeiro heroísmo era superar medos, e por isso que ele era medroso. Tipo assim, então a gente vê um Batman, um Super-Homem, um Homem-Aranha. Claro, eu amo todos esses personagens, mas são heróis que têm poderes e parecem nunca estar com medo. O Chapolin não, ele mesmo com medo, ele ia tentar ajudar as pessoas. Isso era muito bonito, cara. E eu acho que o Bolanhos representava muito disso, sabe? Ele não teve medo de tentar ser roteirista mesmo, não sabendo... Ele não sabia usar a máquina de escrever. Mostra na série, isso era verdade. Ele não sabia usar a máquina de escrever. Ele não tinha medo, ele tinha medo e enfrentava cada um deles com as criações, tudo. E eu acho que ele representava muito isso, sabe? Eu fiquei muito triste na época por causa disso. Cara, que bacana. Bacana sim. Não, bacana sim. E é interessante porque você que está assistindo do outro lado, para vocês perceberem o quanto isso impacta até hoje. Não só o seriado Chaves, mas desenho foi lançado. Verdade. Recentemente foi lançado. Até hoje o SBT está exibindo. Inclusive, tinha uma coisa interessante que quando o SBT parou de exibir certo momento Chaves, os fãs protestaram e aí depois de 10 dias voltou a exibir. Hoje, se eu não me engano, tem umas conversas de que estão usando inteligência artificial para reconstituir alguns episódios, estão editando, eu não sei muito bem. Eles fizeram já mesmo. Tem uns episódios cortados, alguma coisa. A gente tá na geração do TikTok, né, cara? As pessoas querem ver tudo rápido. Mas eu vou fazer um elogio. Uma coisa que eu me surpreendi muito foi que tem muito TikTok de Chaves. Eu já vi jovens, pelo menos na minha bolha, né? Não vou generalizar, porque querendo ou não, a gente vive em bolhas de internet, né? Eu já vi muita gente fazendo edits com Chaves. E isso é a coisa mais incrível do mundo. Tipo assim, ver quanto é, quando a gente tá falando atemporal. Eu vendo, tipo assim, jovens de 15 anos ou menos fazendo edit de Chaves. É muito bom isso, cara. Muito bom ver que ainda tá vivo. Cara, eu acho que esse encontro nosso seja um tributo Sim. E também que quem esteja assistindo se conecte com a gente. Você com certeza tem suas histórias, tem os seus momentos que você gostou. Então isso aqui é pra gente compartilhar. A gente escolheu falar desse assunto porque é um assunto que desperta a nossa paixão. O Henry, ele tem um segmento que tu trabalha, mais focado na parte do asiático, né? Conta um pouco pra gente como é que é isso. Atualmente eu tô focando muito nessa parte da cultura asiática. Tenho quadros sobre música japonesa, sobre tokusatsu. Recentemente eu estive no Anime Friends, então entrevistei o ator do Jiraiya, sabe? Tipo, essa vertente. Mas eu acho que a gente traz muito da nossa origem, né? Tipo, pra tudo que a gente faça. Então, eu brinco assim que Chaves foi uma das minhas bases. Se hoje em dia eu falo disso, cara, teve um pouquinho de Bolanhos lá atrás que me ensinou a como ver o mundo, como criar, né? Então, hoje em dia eu foco muito em cultura japonesa, mas eu tento nunca esquecer essas origens. Então, eu brinco assim que foram duas bases do meu aprendizado enquanto arte, assim, que foi Chaves e MTV, que é outro assunto, mas foram duas coisas que me inspiraram a ser, talvez me mudaram como pessoa também, sabe? Cara, e que bom saber que tu, como, assim, na tua profissão, tu também tem um pouco do Bolanhos, assim, tem um pouco dessas influências. E a gente tava esperando um momento pra te fazer esse convite de estar aqui. E olha como o universo conspira e olha como é que aconteceu, sabe? Justamente... Que coisa louca. Fiquei muito feliz pelo convite. Ainda mais quando tu falou assim que achei espírito. Até falei contigo em off, né? Tipo, tem certeza? Eu tô falando de outra coisa, mas eu quero. Eu quero essa muito. Ideia. A ideia é você compartilhar, né? Sim. O que muita gente que te assiste lá talvez não saiba dessa paixão também. E o canal do Henry lá, o Claquete de Papel, segue aqui no YouTube, lá no Instagram. Ele também passa por filmes de terror, como eu citei, análises de filmes. É bem completo. Cultura pop, música, quadrinho. O que eu tiver eu falo. Então é muito, muito diversificado. Eu acho que isso é legal também.
A gente tem 3 momentos aqui que marcam essa caminhada final do Carta na Manga. E desde já, cara, esteja convidado a voltar aqui para falar aí sobre a tua área de atuação. Certeza. A gente vai fazer alguma coisa, pensar alguma coisa nesse sentido para te voltar aqui no Carta na Manga. Adorar. E ter mais essa experiência que a gente faz aqui no programa. Nesses 3 momentos finais, a gente tem o seguinte. Nós temos o momento em que a gente pergunta pro convidado o Carta na Manga pra gente. É um momento que marca às vezes. Por exemplo, pra mim, um momento Carta na Manga foi eu ter cursado História na faculdade. Porque a partir desse curso, aumentou minha forma de me comunicar, entendeu? Isso me trouxe coisas que hoje em dia eu utilizo. Ou então, eu ter aprendido a mágica lá no 2007. São momentos que acontecem na nossa vida que são chaves, sabe? São chaves. Chave, já ia falar, olha aí. O que tem na vida do Henri que é um momento Carta na Manga que tu possa compartilhar com a gente? Nossa, Tá, peraí, essa foi difícil, deixa eu pensar. Tudo certo? Ah, tá tudo bem, desculpa. Cara, eu acho que no meu caso foi o contrário. Tipo assim, tu falou de cursar História, no meu caso foi o contrário. Eu, na verdade, antes de entrar pra parte das artes, eu fiz 2 engenharias. E foi o momento quando eu decidi que eu ia largar isso. E depois eu fui fazer publicidade e assim, entrando em cinema e hoje em dia trabalhando com produção de audiovisual. Já fiz curta-metragem. Eu tenho um prêmio nacional que eu fiz um documentário em 2019 que ganhou um prêmio sobre os cinemas de Belém, porque eu amo a minha cidade. Então, tipo assim... Mas tudo isso vem desse momento onde eu resolvi largar e fazer tudo que eu amo, sabe? Então, eu acho que esse talvez tenha sido o momento Carta na Manga, assim, Gostei, que virou tudo. Exatamente isso, exatamente. E agora, Henri, finalmente a gente tem o nosso momento mágico com você aqui. E é claro que como esse é um episódio temático, a nossa mágica é um grande tributo. Deixa eu trazer essas carinhas pra cá. Lá. E hoje nós temos uma previsão aqui. Tu falou que queria ver a mágica, que tu viu só pelos vídeos. Hoje nós temos uma previsão. Essa previsão aí está dentro deste baú. Vai ficar bem aqui no centro, para que todo mundo possa ver e para que não digam assim, trocaram o baú na hora, tá? Observe sem abrir, veja que ele está lacrado, por favor. Certo? Certo. Vamos lá. A gente falando de Chaves, que é do SBT, e o baú da felicidade. Olha aí, tá tudo temático hoje. Vai ficar bem aqui. Certo. Henri, eu vou te trazer algumas possibilidades de escolha para essa previsão que está aqui dentro do baú. Vou pegar outros itens que nós vamos usar já. Vou deixar bem aqui. Muito bem. Hoje, deixa eu ver, tá? Aqui está. Eu vou abrir para vocês essa lista de prêmios baseados no seriado Chaves que você pode ganhar. Eita. Por ter aceitado participar desse episódio conosco. Entendeu? Então, olha só. Tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. Certo? Estão vendo aí? Henri, eu quero que tu utilize tua sensibilidade agora e que tu escolha um desses 5 números, tá? Esses números aqui vão ter um prêmio, tá? Lembrando que a gente não tem um grande orçamento, mas a gente queria fazer alguma coisa legal e está nas tuas mãos essa escolha. Basta escolher e dizer pra gente o que você vai querer. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Tem certeza? Não, mas vai. Certo. 2, né? Ok. Eu vou separar bem aqui e tirar o que você escolheu. Ok? Concorda que você poderia ter escolhido qualquer um outro desse? Concordo. Certo. O que o Henri escolheu vai ficar aqui em cima da mesa, tá? E eu vou mostrar pra você os que você não escolheu. Eu não ganhei. Pra você ver o que você perdeu. Certo? Certo. Então vamos virar aqui e ver o que o Henri perdeu. Olha só.
Primeiro prêmio. Vamos lá. Primeiro prêmio. 14 meses Eram 14 meses de aluguel por conta do Carta na Manga. Oh. Tá. Segundo prêmio foi o que ele escolheu. Terceiro prêmio, tenda de chava, uma tenda de sucos, com vários sabores que na verdade eles parecem outros, mas tem gosto de Que outro. é de limão, mas parece de laranja, mas é de tamarindo. Mas é de tamarindo, tá? Sim. A bola quadrada. Maior desejo do que maior presente do Kiko que ele nunca teve, tá? E o último era o melhor, ainda bem que tu não escolheu, porque a gente ia se lascar, que é a viagem pra Acapulco. Poderia ter escolhido qualquer um desses, certo? Certo. Mas você pediu o número 2 e eu perguntei, Henri, tu quer trocar? Tu falou que não, certo? E agora eu mostro pra vocês pela primeira vez no Carta na Manga qual foi o item que ele escolheu. Só que eu vou fazer isso diferente. Eu te falei que nós temos uma previsão. Sim. É isso mesmo. Ao mesmo tempo em que eu vou mostrar isso, você vai destravar aqui e levantar o baú, assim a tampa dele. Certo. E a gente vai revelar se realmente o Carta na Manga hoje está correto. Porque o prêmio que você ganhou, Henri, o tempo todo está aqui. Certo. Posso abrir? Olha isso. Sanduíche de presunto. E aqui, exatamente, sanduíche de presunto. Pode levantar aí, ó. Bate uma foto pra gente. Adorei. Oi? Adorei. Cara, sanduíche de presunto. Pegou aí? Cara, muito bom. Agora o mais surpreendente, Henri, é que a gente vai tirar esse sanduíche aqui. E se a gente falar sobre criatividade, falar sobre o Bolanhos, eu até anotei um texto aqui que muito nos identificou sobre a produção dele. Ele tinha que lutar contra a falta de orçamento. Isso eu me identifico. Acreditar em um projeto. Sim. Insistir mesmo quando tudo parecia contra ele. Acreditar em uma ideia. Se reinventar. Sim. Trabalhando duro, passando muita coisa para chegar onde chegou. Sim. Isso aqui tem muito do Bolanho, mas poderia ter muito também da tua vida. Do claquete de papel. Todas essas qualidades, toda essa luta como produtor de conteúdo, como produtor audiovisual. Então, o nosso desejo é que tu continues trilhando esse caminho com essa simplicidade. A simplicidade do menino que só queria amizade e um sanduíche de presunto. E por falar em simplicidade, a única maneira que a gente arrumou de celebrar o teu aniversário é colocando esse sanduíche em cima daqui do prato com uma vela e cantando parabéns para o Henri, celebrando esse dia aqui no Carta na Manga. Então, vamos colocar bem aqui. Segura o sanduíche de presunto aí, cuidado para não pegar fogo, pelo amor de Deus. Não, tá tudo certo. 1, 2, 3 e... Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Viva aí! Vai soprar aí. Aproveitando e celebrando mais um ano de vida do Henri nessa segunda-feira que passou. Sim, então, para quem tá assistindo, né? Nessa segunda que passou, parabéns. Cara, brigadão. E que todas essas palavras que a gente viu da vida do Bolanho, que também refletem o teu trabalho, que a gente acompanha a tua lida como produtor de conteúdo, como profissional, que você mantém essa essência e essa simplicidade que conquista todo mundo. Henri Barros no Carta na Manga. Valeu, gente, muito bem. Não tava pronto pra isso, não tava pronto pra isso. Obrigado, gente, de verdade. Cara, é isso. Ainda bem que tu escolheu 2. Ia tudo por água abaixo. O plano deu certo, O plano deu certo. Henri, a gente tem esse último momento que é pedir para o nosso convidado deixar uma mensagem que estiver no teu coração para o teu público que está acompanhando ali. Então te posiciona
e deixa uma mensagem para eles que estão nos assistindo. Eu não tava pronto pra isso, não. Se aproveitam de minha nobreza. Gente, enfim... A gente falou muito aqui sobre a carreira do Bolanhos, sobre tudo que ele fez, e eu acho que tudo que tu trouxe de texto aí é uma motivação pra todo mundo, sabe? Tipo, não desistam, sigam atrás dos seus sonhos, porque não importa se você é um herói que viaja pelo mundo ou se você é um garoto num barril, tu tem uma história, todo mundo tem uma história pra contar, e o Bolanhos mostrou que todas elas merecem ser contadas. Então, não desista da sua história, siga com a sua história e... É isso. Pô, Henri, eu acho que o Carta na Manga é isso. Ele traz pessoas que a gente sente que se conecta. Eu acho que isso é uma parte fundamental. Sim. A gente traz pessoas que a gente sente uma conexão em todos os episódios. E aí, quando a gente traz, a gente tenta mostrar para o nosso público um pouco dessa história. Sim. Então, muito obrigado por ter aceitado vir aqui com a gente. E nesse momento eu pergunto, como foi participar da experiência Carta na Manga? Foi ótimo. Gente, não tava preparado pra isso, não. Eu conversei em off aqui, que eu acabei de voltar de uma viagem e eu falei, não, vamos. Eu acabei de chegar, queria vir participar aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Abrir aqui esse cenário, ver isso. Eles me receberam, tava tocando Miki Matsubara na sala. Tipo, vocês viram lá que eu gosto de música japonesa, então perfeito. Chegar aqui e ver isso, cara, montado, ver esses bonecos, ver essa conversa fluindo. Pô, o vinil, eu nunca pensei que eu ia ver isso na minha frente, isso não é da minha época. Então, fiquei feliz. Muito obrigado pelo convite. Foi muito, muito bacana, de verdade. Gostei muito. E parabéns pelo projeto. Eu acho que isso também... Outra coisa que a gente estava falando em off, eu vou repetir aqui. A gente tem que valorizar os projetos feitos aqui no Pará. A gente tem muita gente incrível, que tem ideias boas, que está se esforçando. Tu mesmo contou que antes de começar o podcast, vocês prepararam todo o projeto há anos. Então, vamos valorizar a galera daqui, vamos estar sempre unidos, porque eu acho que isso que importa. Então, muito obrigado por tudo mesmo. Maravilha. Cada episódio que a gente faz no Carta na Manga, eu brinco que é especial. E aí essa é a resposta. Por que é especial? Que a gente mobiliza tudo, conta com pessoas que eu vou citar daqui a pouco, né? Que também a gente mostra o sonho para elas e elas, não, eu quero participar, eu topo, entendeu? Legal. Então, tudo isso gera atmosfera pra gente chegar a esse momento e fazer quem tá aí do outro lado, o convidado, sentir isso que você sentiu, sabe? Então, tudo foi com muito carinho, foi preparado pra você e foi muito bacana, cara. Esse episódio vai entrar pra história, um dos episódios muito especiais. A gente já te quer de volta aqui pra gente conversar sobre outras coisas e muito, muito obrigado. É só chamar, que a gente é quase vizinho. Ainda tem vizinho, que bacana. Pois é, Ri. Deixa eu dar um recado então aqui, claro, da galera que fortaleceu e que fortalece o Carta na Manga. Vamos lá. Já começando, te pedindo para você conhecer o nosso Instagram lá, @cartanamangapodcast. E também o do Henri passou durante as falas dele aqui embaixo para você seguir. Não esquece, fortalece, hein? Em especial, nós queremos agradecer a nossa parceira, que é a @Fitbel Academia, tá? Que é o lugar onde a gente pratica exercício, musculação. A Rita tem que conhecer lá, tu é vizinho, ó. Então, já vou Vai lá, fala que o Carta, tu viu aqui no Carta na Manga, olha aí, tem um desconto maroto para os convidados do Carta na Manga. Quiser fazer uma aula experimental, pode ir lá. Tem o cross que eu tô fazendo, que é o crossfit e tal. Sim. Tô morrendo, mas é muito bom. É muito bom. Tem a musculação, tem a dança, tem muita coisa. Então, Fitbel Academia aqui, @Fitbel Academia. Tony Cruz, muito obrigado por nos ajudar a tornar esse episódio mais especial ainda, com essas peças aqui que fazem parte do museu. Ele gentilmente cedeu, e também um disco muito importante aqui pra gente sentir, sabe? Sentir o que a gente tá falando. Eu acho que uma das cartas na manga nossa é isso, é transformar uma conversa em algo palpável, sabe? Eu gosto muito, eu sou muito visual, mas eu também sou muito tátil. Então, muito obrigado, Tony Cruz. Sigam o Tony Cruz, que é o Museu de Brinquedos Antigos de Belém, @museu de brinquedos antigos aqui, ó, tá? Lá você tem que fazer a visita agendada, tá? Você entra em contato com o Tony Cruz, fala que você quer conhecer o museu, ele vai fazer um cadastro para você ir lá, e é um lugar especial demais, é uma sala assim que você entra e é teletransportado para outro universo.
O disco não vai voltar pro museu. Tem que voltar, tem que voltar. Aí, além do Museu de Brinquedos, muito obrigado, Fantasias Belém, que você, Marcela, nos recebeu muito bem e a gente agradece porque isso enriqueceu muito o nosso episódio. É como se tivesse um pedacinho do Chaves, do Chapolin aqui, tá? E você que quiser conhecer Fantasias Belém, também no Instagram aqui embaixo, @fantasias_belém, fica na Travessa 29, número 12, bairro Coqueiro. Fica bem próximo à Avenida Mário Covas, tá? Tem ali na Mário Covas, a gente entra ali na rua daquela... É Raposo, né, Dri? Que é um pet shop. Entra, vai direto e você chega lá. Mas no Instagram tem todas as informações, contato. E além de aluguel de fantasias, ela também vende fantasias. Então, se você quiser fazer uma fantasia do Chapolin personalizada, entre em contato com ela. Viu, Henry? Quiser fazer uma fantasia aí, ó, tamanho GG, nossa, aí é só falar com a Fantasia de Belém. No mais, eu quero agradecer a vocês que estão aí do outro lado, que sempre acompanham nossos episódios. Eva, Neide, Arlen, Maicon, o seu Dilson, o nosso amigo lá, o Jefferson da Academia Fitbel, seu Freitas, é esse que nosso amigão que sempre assiste, Dona Nayá, seu João, todo mundo que tá conectado, tá bom? Tia Nina, como? Carol, Aline, é muita gente. Galera, tem uma galera até lá do Paraguai que assiste a gente, da Argentina. Então, todos vocês recebam o nosso abraço. Henri, palavras de despedida. Gente, obrigado de novo pelo convite. Muito obrigado para quem assistiu aqui até o final. A gente sendo nostálgico, falando de cara. Então, só isso, gente. No final, sigam minhas redes sociais também, que vocês vão estar listando aqui embaixo, Claquete de Papel. E vou estar esperando os próximos convites. E obrigado, mãe. Porque a gente assistia muito Chaves junto, ela, minha irmã, Tainá. Então, tipo... fez parte da minha vida esses momentos, assim, também. Cara, que bacana. Parabéns pelo trabalho com Claquete de Papel. Gente. E a gente continua conectado. Você aí do outro lado, fortalece os criadores de conteúdo aqui do Pará. Não é fácil criar conteúdo, tendo que... Parece aquele cara do circo que ele roda os pratos, sabe? Sim. Que tu roda um prato, aí fica um girando, aí tu faz outra coisa, aí tu vai e corre naquele... Então tem que dividir a vida entre o trabalho, entre o lazer, muitas vezes renunciar, tá num lugar para poder fazer alguma coisa. Então é isso, fortaleçam. Forte abraço, episódio 70 do Carta na Manga, Ri. Tempo passa rápido. Passando rápido. Mas foi com chave de ouro. 70 Chaves de ouro. Chaves de ouro. E 70 também a década que o Chaves, né? Começou. O de ouro, assim. Que bacana. Então, esse é o Carta na Manga número 70. Até a próxima. Junto com Claquete de Papel. É Falou, isso. Gente. Valeu.